Você tem dificuldade em realizar mediações eficazes para crianças com dislexia? Sou Karina Teixeira Blanco, fonoaudióloga, psicopedagoga e multiplicadora do método das boquinhas. E recebo na minha prática clínica muitas crianças com queixas de dificuldades nos processos de aquisição e desenvolvimento da leitura escrita. Os pais chegam angustiados porque percebem que os seus filhos não estão aprendendo a ler. Muitas vezes são encaminhados por educadores que também têm dificuldades em lidar com esse transtorno. Podemos estar diante de um quadro de dislexia. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento neurobiológico que faz com que as crianças possuem dificuldades principalmente nas relações entre letras e sons. Elas não conseguem estabelecer quais são os fonemas e grafemas que se relacionam, fazendo com que a sua leitura seja lenta, silabada, ela falha na escolha dos sons. Então, imaginem vocês uma criança que está lendo a palavra bala e ela lê, ela bate o olho no B, mas ela associa ao pala. Imaginem, essa criança vai compreender se essa palavra estiver dentro de um texto? Por isso, muitos relacionam a dislexia com a dificuldade da compreensão da leitura. Sim, sem dúvida nenhuma. Porém, processos anteriores à própria compreensão podem estar alterados. E nós, da área da educação, sejam vocês pais, clínicos, educadores, precisamos conhecer quais são as principais ferramentas que auxiliarão essas crianças. E a metodologia Boquinhas, com certeza, sendo um método multissensorial, fonovisoarticulatório, que trabalha com a boca como uma ferramenta que vai fazer as transformações som e letra, poderá ajudar com certeza essas crianças. Podemos observar, além das dificuldades na leitura, dificuldades na escrita, porque a escrita ela é um processo ainda mais complexo que a leitura. A criança precisa transformar os sons que ela está ouvindo ou pensando sobre eles em letras que os representam. E crianças com dislexia cometem erros como omissões de letras. Vou dar um exemplo. Na palavra prato, ela escreve pato, então ela omite o R. Ou ela inverte, então ela acaba escrevendo parto. E esses equívocos também mostram a dificuldade nas relações fonema-grafema. Consequentemente, são crianças que escrevem menos, possuem dificuldades em organizar um texto, por exemplo, porque durante a produção de um texto, eu preciso pensar no conteúdo que eu vou escrever, organizar os parágrafos com as ideias e não errar na escrita das palavras. Imaginem o quanto essas atividades são difíceis para crianças disléxicas. Crianças com dislexia podem estar apresentando alguns sinais e sintomas desde a educação infantil. Algumas possuem dificuldades na própria fala. São crianças que fazem trocas de letras e que mesmo com atendimento fonoaudiológico, às vezes elas demoram para organizar essa fala. Vou dar um exemplo. A criança quer falar trator e ela fala tatror, como se ela não conseguisse entender a ordem dos sons. Por quê? Porque ela está com dificuldade já em processos fonológicos, que é uma característica de crianças com dislexia. Essas crianças muitas vezes possuem dificuldades na própria lateralidade, né? Saber o que é direita, o que é esquerda, organizar espacialmente imagens, por exemplo. Elas vão contar fatos e elas não organizam essa fala, se equivocam, usam uma palavra por outra quando quer falar alguma coisa. Possuem dificuldades em habilidades da consciência fonológica simples da educação infantil, como, por exemplo, rimas. Elas parecem não compreender as relações entre os sons nas palavras, que é uma característica das crianças com dislexia. Então, nós educadores e pais temos que ficar atentos aos primeiros sinais, porque quanto antes conseguirmos realizar mediações, estratégias, estímulos, melhor o desenvolvimento dessas crianças para minimizar os danos da dislexia. Querem conhecer mais sobre esse assunto?
Porque eu tenho certeza que muitos aí estão pensando, mas quais são então as ferramentas que realmente vão ajudar? Quais são as dicas? Por onde começar? O que fazer para que as crianças façam as relações fonemas e grafemas corretamente? Então, se você está com essas perguntas, venha comigo. Farei um estudo sobre esse assunto. Eu intitulei esse estudo como Você tem um aluno com dislexia? Com boquinhas, você tem o que fazer. Gente, tá muito legal o conteúdo. Nós vamos dar dicas essenciais da metodologia Boquinhas que auxiliarão com certeza educadores que querem auxiliar as crianças. Vocês se sentirão mais seguros com mediações eficazes que realmente dão resultados. Este estudo acontecerá no dia 11 de julho. Tem duração de 2 horas. Vocês terão acesso à apostila com os slides que apresentarei durante a aula, o estudo, e ao certificado com essa carga horária. Não vamos perder essa oportunidade. Espero todos vocês. Muito obrigada!